Os melhores e piores resultados da temporada, né, da primeira temporada, do primeiro trimestre de 2026 e principalmente o que vem por aí, né, essa semana agora que vai de maio. Bom, primeiro eu quero começar com a minha queridinha, a empresa que eu mais gosto e mais falo aqui no canal, que é a Petrobras. Bateu recorde de lucro, né, e produção, mas mesmo diante de um resultado tão bom, as ações vêm caindo, né, vêm performando bem aí abaixo. Então, quem comprou recentemente provavelmente está amargando aí um belo de um prejuízo. Claro que quem comprou no início do ano ainda vem somando um belo de um lucro, porque a ação no começo do ano até o momento em que eu gravo aqui com vocês subiu 50%, chegou a quase 70%, então deu uma recuada de quase 20%. Ela teve um lucro recorde de 32,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, muito forte, só não foi melhor por conta do efeito câmbio, né? O dólar saiu de 5,80 do ano passado para 4,90, mas a média de venda da Petrobras, segundo o seu relatório, foi de 5,25. Então isso impactou muito no resultado. E um ponto que acabou influenciando bastante negativamente a empresa foi o seu EBITDA, que veio abaixo do esperado. Então, num vídeo aqui eu já comentei com vocês, sempre quando o resultado é importante, mesmo com o lucro líquido sendo recorde, ele vem abaixo do esperado, as ações tendem a cair, né? Se tudo ou mais constante. Outro ponto importante também observado no caso da Petrobras foi o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa é algo que eu comento muito aqui para vocês, que a empresa é extremamente geradora de caixa, né? É uma máquina de imprimir dinheiro, mas dessa vez veio abaixo do projetado, então o mercado acaba cobrando aí o preço, né? Eles fazem um reajuste nas suas contas e por isso acabou influenciando na queda um pouco mais acentuada na queda das ações. E um outro ponto importante é que o investidor estrangeiro também está retirando o dinheiro da B3, logo a Petrobras é uma ação que acaba se sendo penalizada por isso, porque o investidor estrangeiro entra para comprar as ações da Petrobras e na hora de sair ele vende também as ações da Petrobras, tá bom? Agora, quem teve o pior resultado de longe foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve o Banco do Brasil despencou os seus resultados mais de 50% em relação ao primeiro trimestre de 2025, com o ROI, né, caindo para 7,3%. Então foi um ROI muito aquém. Para você ter uma ideia, BTG e Itaú fica acima dos 22%, mas com folga, né? Então, o mercado gosta muito quando os bancos têm um ROI, que é o retorno on equity, ou seja, o retorno sobre as ações, acima de 20%, e somente Itaú e BTG conseguiram essa façanha, e o Banco do Brasil caiu bastante, ele despencou realmente, uma queda de 9,4 pontos percentuais em comparação ao ano anterior, né? E também, outro ponto muito negativo foi a provisão dos devedores, que saltou quase 50% em relação ao ano anterior, né? Totalizando aí 16,5 bilhões de reais. Isso realmente impactou muito nos dados da empresa. Outra questão que já é muito falado é a carteira de crédito do Banco do Brasil, que também segue pressionada pelo agronegócio. Então, eu até tenho um vídeo aqui explicando em algum lugar aqui, por aqui, eu nunca sei, que eu falo por que a carteira de crédito do Banco do Brasil ela tá tão ruim e por que o Banco do Brasil ele vem passando por um momento tão ruim. Mas se você pega o histórico do banco, que é o CNPJ número 1 do Brasil, é um banco que tem mais de 100 anos, mais 120, 130 anos de história, foi o primeiro, praticamente o primeiro CNPJ do Brasil, o primeiro banco do Brasil, que é o Banco do Brasil,
que foi constituído lá ainda no tempo do Império, né, no Brasil. Então, quando você pega o histórico do banco, é um banco altamente lucrativo, é um banco altamente eficiente. Então, ao meu ver, e de vários analistas, é somente um momentum da empresa, da carteira de agronegócio. Inclusive, eles estão remodelando toda essa questão da análise de crédito e concessão de crédito para que no futuro próximo eles não tenham tanta dificuldade como estão tendo agora. E o BTG Pactual revisou as ações, né, do preço-alvo de 26 para 25 reais. Então eles diminuíram ali, tá? E segundo o relatório do banco BTG Pactual, na visão deles, o Banco do Brasil não deve ultrapassar o ROI de 10% no ano de 2026. Isso é bem ruim quando você compara aos seus pares, por exemplo, como eu disse aqui, BTG e Itaú, tá? Então, realmente, Banco do Brasil ainda vai passar por maus momentos. Outro ponto importante foi o BTG Pactual, né, uma empresa, um banco que eu já venho comentando aqui com vocês, que é uma excelente empresa, entrega um bom ROI, talvez seja o único banco conseguir feitos tão bons quanto o Itaú, tá? E na temporada já entrou bem favorável aí, e inclusive o Itaú BBA está estimando um lucro líquido de 4,5 bilhões, sustentado por estruturas de receita menos dependentes do crédito tradicional. Então, mais uma vez, BTG Pactual surpreendendo aí com seus resultados. E agora, essa semana, né, do dia 19 ao dia 25, a gente tem os destaques, né, para Blau Farmacêutica, que é no dia 19 de maio, agora terça-feira, e dia 25 a gente tem São Martinho, tá? No dia 25. Então, semana muito mais tranquila para a temporada de resultado. A gente também tem a Jales Machado no setor do agronegócio, encerrando o ciclo em 16 de junho, tá? Então, acredito que as principais ações já foram, né? Já foi aí o resultado e a gente tem esses resultados aqui essa semana, da Blau e da São Martinho. Importante ressaltar que mesmo Petrobras tendo o lucro recorde e as ações não estar performando quanto a gente queria, né? Inclusive, a gente tem relatórios aí no mercado dizendo que as ações poderiam atingir os 100 reais e o petróleo poderia atingir os 200 dólares o barril. Eu sigo muito otimista em relação à Petrobras com a sua geração de caixa e a entrega de dividendos. Banco do Brasil também faz parte da minha carteira, eu também gosto demais do banco e apesar do momento bem ruim, eu vejo grande oportunidade de seguir investindo em Banco do Brasil, então eu vejo realmente que eu estou comprando uma bela empresa por um preço bem em conta. Então, esse recuo que deu na Bolsa nesses últimos dias e principalmente nesse recuo forte que deu nas ações, nas principais ações, quanto Itaú, BTG, Banco do Brasil, Petrobras, para mim se trata de uma grande oportunidade para a gente aumentar a quantidade de ações, aumentar a nossa participação em ações, para que no futuro próximo nós podemos prosperar e podemos atingir a nossa tão sonhada liberdade financeira. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.